de hoje a gente vai dar sequência ao estudo das equações diferenciais e vamos tratar de ampliar um pouco o nosso espectro de resolução de equações diferenciais, que nós estamos tratando apenas de equações diferenciais de primeira ordem, né? Ou seja, equações diferenciais que têm uma derivada, né? Uma derivada de primeira ordem, só uma derivada. Então, nós vamos ver como nós vamos tratar quando nós temos duas derivadas. Nós temos uma derivada segunda, né? Uma equação de segunda ordem. Como nós fazemos quando temos uma derivada segunda? Então, tá. Então, bom, antes de mais nada, vamos dar uma retomada em algumas questões, né? Então, nós vimos o Runge-Kutta semana passada, que é a formulação dele, e nós começamos a tratar esse problema, né? Então, vamos olhar para esse problema como se nós estivéssemos resolvendo uma das questões do nosso trabalhinho, né? Então, primeiro ponto, qual o objetivo do problema? Bom, o objetivo do problema está no problema. Temos que ler o problema. Então, está ali. Então, você tem um bolo que ele é retirado do forno a uma temperatura de 300 graus Fahrenheit. Ou seja, o forno estava com essa temperatura. Então, o objetivo está grifado ali, né? Quanto tempo levará para a temperatura chegar a 75 Fahrenheit? Né? Se a temperatura ambiente é 70. Então, nós sabemos que, tá? Se a gente for fazer um simples esboço do problema, aqui é a temperatura ambiente, 70. E aqui, no instante zero, então aqui vai ficar meu t pequeno e aqui meu t grande. Então, se no instante zero ele estava em 300, ele vai decair, né? Ou seja, a gente entende que com o tempo a temperatura vai ir para se aproximar do ambiente. Então, quanto tempo ele vai demorar para chegar em 75? Então, é isso aqui. Sem conhecer nada do problema, a gente pode fazer esse desenho. Né? Sem conhecer nada do problema. Não saber nada. Lá na disciplina de equações diferenciais, é um problema bem comum, né? Que é o problema do resfriamento de Newton. Tá. Então, esse é o meu objetivo. Quanto tempo leva para a temperatura chegar a 75? Bom, o que mais? Então, feito o objetivo. Qual a metodologia? Então, a metodologia é dividida em duas partes. Tá? Então, a primeira é o modelo matemático. Então, o modelo matemático é esse, tá? Que é a lei do resfriamento de Newton, ou seja, a taxa de variação na qual na taxa de variação da temperatura no tempo é proporcional à diferença entre a temperatura e a temperatura ambiente. É isso que está dizendo a equação. Ou seja, a taxa de variação da temperatura no tempo é proporcional à variação entre a temperatura e a temperatura ambiente. Tá, então quais são os dados que o problema me forneceu? O K, né? Lá em equações diferenciais a gente calcula esse K. Né? Aqui a gente vai ter que ter esse K. E a temperatura ambiente. Joguei no modelo, tem a minha equação diferencial. Bom, o segundo ponto do problema é a metodologia numérica. Qual a metodologia numérica? Runge-Kutta. Nós vamos usar um Runge-Kutta. Tá. Então, assim, quando a gente escreve um trabalho, por exemplo, um trabalho para a nossa disciplina, nesse momento aqui não é para vocês me descreverem o método de Runge-Kutta. Você diz, eu usei o método de Runge-Kutta. Então, você não vai descrever o método de Runge-Kutta. Eu não estou avaliando se você sabe descrever o método de Runge-Kutta. Né? E então, vai se usar o método de Runge-Kutta. Tá. Qual é a condição para usar o método de Runge-Kutta? Colocar a equação diferencial nesse formato, né? Onde eu tenho isolado a minha derivada. Então, se eu tenho isolado a minha derivada, então do meu lado direito eu tenho a função. Então, a minha função é menos 0,19 t menos 70. Aí sim, eu vou aplicar o método de Runge-Kutta. Vou botar ele dentro das condições do Runge-Kutta.
O tempo é a nossa variável independente, né? É quem fica no eixo horizontal. Quem vai ficar no eixo vertical é o t, né? Então, essa definição de quem fica em cada eixo, isso já é algo que você já tem que estar cientes. E a leitura do problema, né, mostra quem fica em cada eixo. Tá. Então vamos lá pro Excel. No Excel eu já tinha deixado um espacinho pronto. Então, o que acontece? Nós queremos o tempo final. Nós temos o tempo inicial. Ele não tem... Vamos ver só alguma outra coisa aqui no problema. O problema, acho que faltou uma informação. Qual será a informação que faltou? Ah, tá aqui, ó. Considere H igual a 0,01. Então, ele me deu uma informação de quanto em quanto tempo, né, ele vai... Eu vou contar eu vou estar contando o espaçamento no tempo, né? Então, o H de 0,1. Tá, muito bom. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui. Instante K é o início. No tempo zero. No tempo zero, qual é a temperatura? A temperatura que ele tirou do forno. 300, né? Então, se a gente for lá no problema, isso aqui está dito no problema, que no momento em que eu tirei do forno, ou seja, T igual a zero, a temperatura é 300. E aqui, então, vem a F de T, de tempo e temperatura. E isso vai ser igual a quanto? Tá? Isso aqui vai ser igual a menos 0,19, 0,18 vezes T menos 70. Ok. Menos 40, deu o meu F. Tá. Só que isso aqui é o nosso K1, né? Porque nós estamos tratando de Runge-Kutta. Então, esse aqui é o meu K1. Se fosse Euler, era mais simples. Nós vamos para o K2. Quem é meu K2? O K2 está aqui, né? Tá. Então, no K2, nós vamos fazer um deslocamento no tempo e um deslocamento na temperatura. Só que a minha função, tá? Ela é uma função de t pequeno integrante. Tá? Muito bom. Então, menos 0,19, eu vou arredondar esse número aqui para escrever, menos. Bom, nós não temos t pequeno, então nós só temos o quem? T grande. Então, aqui dentro vai ser quem? Vai ser o t grande mais o K1 dividido por 2 vezes o H, né? Menos 70. Nós não temos o T, não tem T pequeno na fórmula, né? Ou seja, o F depende apenas do T grande. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos lá. Menos é igual a menos 0,19 menos 0,19 0,18 vezes o T mais o K1 vezes o H. O nosso H era de 0,1, né? Isso foi dito no problema. Dividido por 2, menos 70, né? Então, está feito, né? Então, vou colocar isso entre parênteses aqui apenas, vou colocar essa informação aqui entre parênteses apenas para dar destaque, tá? Que o que está entre parênteses, né? Que eu coloquei aqui entre parênteses, é isso aqui, certo? Só por isso.
Se não quiser deixar o parênteses, não precisa. Mas eu só botei para criar o destaque. Bom. Então tá. Vamos para o K3. O K3, vamos copiar o que nós tínhamos para o K2. Vamos colar aqui. Deu o mesmo resultado. Só que nós temos que fazer uma modificação, né? Então, nós temos que, em vez de colocar M, né? M é essa célula. Temos que colocar N, né? Então, tá. K3. O K4. O K4, ele tem uma pequena modificação, né? Então, eu colei o K2. Então, no K4, a modificação é que ele não é dividido por 2, né? Então, a gente tira a divisão por 2. Ali. Então, feito K1, K2, K3 e K4. Tá. Beleza. Então, feito tudo isso, né? Tá ali, ó, bem marcadinho, né? Você pode olhar aqui. Então, ali onde está grifado, eu grifei aqui, né? Esse aqui e esse aqui. Agora, então, nós temos que aplicar o Runge-Kutta, que é esse aqui. Então, onde nós vamos aplicar? Bom, aqui eu tenho 1 igual, 1 mais, próximo, igual ao de cima mais 0,1, né? Porque quando eu estou pulando no tempo. Aqui, então, é meu Runge-Kutta, né? Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho o YN, ou seja, o Y anterior, mais o H, que é 0,1 dividido por 6, vezes quem? O K1, mais 2 vezes o K2, mais 2 vezes o K3, mais o nosso K4, fecha parênteses. E nós vemos que no primeiro 0,1 minuto, né? Ou seja, contei 0,1 minuto, a temperatura diminuiu, né? A nossa unidade de medida, vou olhar lá no problema. A unidade de medida, aqui eu não falei da unidade de medida, mas a nossa unidade de medida é minuto, né? Então, vamos considerar que a unidade de medida seja minuto. Então, o que nós interpretamos disso aqui? Que ele passou 0,1 minuto, né? Ou seja, passei 0,1 minuto e eu tenho essa temperatura. Então tá, agora nós arrastamos. Qual é o objetivo do problema? Então, agora que nós implementamos a metodologia está implementada. Então, agora nós vamos partir para a resolução do problema. E quando nós vamos partir para a resolução do problema, nós fazemos a seguinte pergunta: qual o objetivo do problema? Qual o objetivo do problema? É determinar quanto tempo, ou seja, eu quero saber em que T pequeno, o meu T grande vai ser 75 graus. Ah, então o que fazer para isso? Vamos arrastar. Tá? Então, ó, eu arrastei 64 linhas e a minha temperatura é de 138. Então, eu tenho que arrastar mais. Arrastar mais que o dobro. Vamos arrastar mais. Ó, eu arrastei 249 linhas e a minha temperatura é de 72. Ou seja, já passei, é até 75. Então, vamos subir. Indo para 75, ó, olha só. Então, tá aqui, ó. Aqui está a resposta. Então, quanto tempo ele demorou para chegar no 75? Ora, ele demorou em torno de 20,15. Poderia ser a média, né? Ele não é nem 20,1, nem 20,2. Pode ser 20,15. Então, essa é uma possibilidade. Então, ou você pode dizer assim, é 20,2, porque em 20,2 minutos, com certeza, ele atingiu os 75 graus. Tá? E o que é um resultado? Essa é a conclusão, mas o que é um resultado? O resultado de uma equação diferencial, é isso aqui.
O resultado de uma equação diferencial é um... Opa, acertei errado. O resultado de uma equação diferencial é um gráfico. Então, você vai fazer o gráfico. Ah, esse é o meu resultado. Então, conforme vai o tempo, ele vai decaindo. Qual é a conclusão do problema? Tem que escrever a conclusão? Tem. Não adianta jogar o resultado. Você tem que entregar a conclusão. Quando você for fazer uma consultoria, você não vai entregar uma planilha para o teu cliente e dizer, toma, está aqui a planilha, te vira. Você vai dizer o seguinte, vai escrever uma conclusão. Quanto tempo ele demora? Então, o bolo demora, melhor, leva 20,2 minutos para ter uma temperatura menor que 75 graus. Você pode escrever mais coisas. Ah, conforme feito, aplicado o método aplicando o método Runge-Kutta nas condições, temos que o bolo leva 20,2 minutos para ter uma temperatura menor que 75 graus. Por que eu tenho? A conclusão, ela vai dar a resposta do objetivo. Certo? Pois bem, vamos adiante. Então, essa então, vou botar aqui. O que é o resultado? Eu vou botar aqui direitinho o que é o resultado de uma equação diferencial, né? Qual é a diferença entre o resultado e a conclusão? O resultado é o que você implementou. Então, você foi lá, implementou, né? Você foi lá, implementou o modelo e obteve um gráfico. O gráfico está aqui. Certo? Então, o gráfico está aqui. Então, esse é o resultado. Desse resultado, qual a conclusão que eu tiro? Ou seja, a conclusão responde o objetivo. Bom. Então tá, vamos fazer mais um problema. Aqui. Problema de circuito. Ele dá uma historinha. O que traz na historinha? Ele diz que a carga de um circuito RC... O que é um circuito RC? É um circuito que tem um resistor e um capacitor. Acredito que esse é o circuito RC mais simples que existe. Deve ter coisas bem piores. E a equação que rege a quantidade de carga no capacitor é dada por essa equação. Né? Lembra que quando eu fiz uma disciplina de física, a gente deduzia essa equação lá nessa disciplina de física. Enfim, tem toda a teoria do capacitor aí. Bom, e aí ele diz o seguinte, se eu tenho uma fonte, né, uma força eletromotriz de 400 cosseno de 2t, imagino que seja alternada, né, que eu tenho um senoide, com uma resistência de 100 e uma capacitância de 10 na menos 2, né, inicialmente não haverá carga no capacitor. Simule a quantidade de carga no capacitor no intervalo de tempo. Por Runge-Kutta com n igual a 100. Então, tá aí o problema. Então, para entender o que o problema faz, né, vamos organizar o problema. Primeiro, objetivo. Qual é o objetivo? Simular a carga no tempo de 0 a 20. É o que está dito aqui, né? Simular a quantidade de carga no capacitor no tempo de 0 a 20. Tá. O que é simular? Tá? Simular é aproximar a resposta exata, ou seja, a solução analítica,
Lá em equações diferenciais, vocês resolvem essa equação aqui de forma analítica, por integração. Simular, né, a solução exata por método numérico. Dessa forma, a resposta será um gráfico no qual o eixo horizontal é a variável independente, o tempo, ou seja, as abscissas correspondem ao tempo, e o eixo vertical é a variável dependente. Então, o meu objetivo é esse. Então, esse verbo, nós temos um verbo aqui, né? O verbo simular. O que significa isso? O verbo simular significa isso aqui. Então, nós vamos obter uma aproximação da solução exata. Tá? Metodologia. Modelo matemático e modelo numérico. Modelo matemático. Esse é o meu modelo matemático. Quais são os dados? Esses são os dados. Então, eu jogo tudo isso no meu modelo matemático. Tá? Jogando tudo isso no meu modelo matemático, tá? Eu vou ter a minha equação. Bom, o meu método numérico é o Runge-Kutta, de quarta ordem. Então, para implementar o método Runge-Kutta de quarta ordem, é necessário colocar nesse formato. Ou seja, eu vou ter que isolar o quê? No começo era uma corrente, depois virou uma carga. Então, eu tenho que isolar o quê? Né? Então, se aqui é a minha equação, né? Ou seja, fazendo a continha. Então, se eu faço a continha 100 vezes 10 a menos 2, é 1. Então, ficou 1 sobre 1 vezes Q. Aqui o meu Q, igual a 4 cosseno de 2T. Então, o que eu faço com esse Q? Ele vai passar para o outro lado. Então, vai ficar dQ dt é igual, né, a 4 cosseno de 2T menos Q. Bom, então lá na disciplina de equações diferenciais, vocês têm uma metodologia para resolver isso. Nós aqui vamos usar o Runge-Kutta. Tá? Condição inicial. Condição inicial foi dita. Então, inicialmente, não haverá carga no capacitor. Ou seja, Q de zero é zero. Então, agora, no intervalo, o que vocês vão fazer? Pôr a mão na massa. Abrir pegar o Excel e tentar resolver